Tá bom, agora sim, TV Seb, diretamente do Lestão, Juiz de Fora para todo o Brasil. Você lembra o que diz o profeta Amós? Vocês que oprimem os fracos e maltratam os necessitados. E o Isaías? Ele julgará os fracos com justiça e dará sentença reta aos pobres da terra. E o profeta Jeremias? Mudará a sorte do meu povo. Eu sou o Movimento Candelária, que há 20 anos resiste contra a morte de meninos em situação de rua. Eu sou a mãe que sofre, que perde o filho entre as balas e entre as drogas e as violências. Microfone aí, ó. Vai. Eu sou da Pastoral da Visitação, que leva e anuncia Jesus através da sua palavra. Sou do Movimento Sem Terra, luto pela causa da reforma agrária. Eu sou a associação que defende o meio ambiente, que luta para proteger a Mãe Terra, respeitar a água e cuidar da Mãe Natureza. Eu sou do Movimento Defesa dos Indígenas, que há mais de 500 anos vem sendo massacrado, saqueado e expulso de suas terras, desde a infiltração dos jesuítas, que vieram para matar a sua cultura e impor uma cultura europeia. Eu sou do movimento dos sem casa, que não aguentam mais sobreviver sob a cruz do aluguel ou a humilhação que é sobreviver de favor. E por isso estão em todas as capitais ocupando terrenos abandonados que não estão cumprindo sua função social. Eu sou do grupo que faz a leitura popular da Bíblia junto às comunidades eclesiais de base. Eu sou os professores que brigam há 2 meses no centro do Rio de Janeiro e nas grandes capitais. Eu sou Frei Tatá, que luta pela memória do almirante João Cândido. Eu sou do movimento jovem, que leva o evangelho e tirando o jovem das drogas. Sou do movimento do pessoal que foi atingido pelas barragens, lutamos para que a gente possa permanecer na nossa terra. Eu defendo, o meu movimento defende os moradores de ruas, porque eles estão abandonados. Profético? Sua comunidade é profética? Sim,
comunidades proféticas. Nós somos comunidades proféticas. SEBS e o compromisso missionário. Bem, então lá no nosso rancho nós discutimos o tema SEBS, compromisso missionário. Nós iniciamos o nosso trabalho a partir da fala do nosso querido Papa Francisco, onde ele diz: prefiro 1000 vezes uma igreja acidentada do que uma igreja doente. E agora, o que quer dizer então essa igreja doente? O que ele quis dizer com isso? A igreja doente é aquela igreja fechada em si mesmo, uma igreja egocêntrica, uma igreja referencial, administradora, controladora e muito burocrática. Então, estas são características de uma igreja doente. E aí, nós percebemos também, né? O povo fala, a simplicidade, né? A sabedoria está presente na simplicidade da fala do povo. Então, ouvimos também uma historinha que identifica muito algumas características algumas, não são todos, né? Os padres que são assim, o clero que são assim. Então nós vimos também algumas características de alguns padres que pertencem a essa igreja, de alguns cleros, do clero em geral, que pertence a essa igreja doente. Que características é esta? Um dia ela chegou, né? Ela conversando com as pessoas, ela disse o seguinte: olha, eu não gosto daqueles padres, do clero, que tem os 3 As. O povo sem entender o que é esse 3A, né? O que significa ter características do 3A? Aí ela, né, do A, ela foi com muita simplicidade, com muita sabedoria, né, sendo instrumento de Deus para nós, nos diz: o clero corre o risco de ter essas características do AA, que significa abestado, aburguesado e autoritário. Então, né, estamos com isso refletindo. Ela não quis dizer que são todos que pertencem ao clero, mas corre risco de ter essas características. E aí, gente, nós vemos também o Papa, na sua simplicidade, diz, né, que não é só uma igreja doente. Ele diz, né, que ele prefere a igreja acidentada. E o que é uma igreja acidentada? É aquela igreja que ela sai de si. Com isso, ela corre risco. Ela é descentralizada. Ela vai para as periferias existenciais, onde se encontra o povo, o povão, onde se encontra aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que precisam mesmo, né, que a gente chegue até elas, que elas sejam acolhidas dentro do reino. E essas pessoas são os pobres, os marginalizados. Então agora, para a gente compreender um pouquinho mais, né, vou convidar a nossa amiga Michele, que ela, né, fez, o grupo dela, o rancho dela fez, né, essa reflexão aqui, que ela vai explicar para nós, que é algumas características, né, da igreja acidentada, da SEBS, né, acidentada. E fazendo comparação com a metáfora que o Papa fez, né, de acidentado e doente, e ao lembrar, né, ao ouvir falar do que é igreja acidentada, que sai de si, né, que vai às periferias existenciais, e nós fizemos uma comparação com a mesma palavra, com os acidentes geográficos. E a igreja, sendo a SEBS, sendo um rio que corre por um terreno acidentado, ou seja, com desníveis, terreno irregular, com queda d'água. E aí esse rio, ele continua, mesmo terreno de planal, terreno com desníveis, esse rio segue em frente
E aí o risco, né, que o Papa falou de uma igreja acidentada. E ele vai em frente. Segue por onde vai, ele gera vida. Ora com um volume maior de água, com fluxo maior, ora menor, mas a igreja segue sendo, né, esse rio, né, que vai e por onde passa gera a vida nesses desníveis, essas irregularidades, nesses acidentes geográficos, e essa igreja acidentada que se arrisca, né, que vai em frente, que sai de si, que não fica parada. O rio é sempre o mesmo, né? Os lugares diferentes, por onde ele passa diferente, mas a água é a mesma. Então, ou seja, Sebes é um povo, né? O mesmo povo com suas características específicas. Tendo consciência, né, do que é essas Sebes acidentadas, nós também refletimos qual que vai ser a missão, né? O que deve constar no projeto, né, pastoral, vamos dizer assim, daqui do Lestão. Então nós também ousamos colocar e dar algumas sugestões. E nas reflexões e discussões nós concluímos que as Sebes são acidentadas, por isso nós estamos saindo para o mundo, nós estamos indo pro mundo, mas também, sobretudo, nós estamos presentes no meio do povo, dentro do mundo. Apesar das nossas dificuldades, né, e apesar dos riscos que nós corremos, nós continuamos trabalhando lá nas comunidades, através dos conselhos pastorais, através dos conselhos comunitários, procurando melhorar as condições de saúde, educação, saneamento, né? E a gente vai nós vamos vivenciando o projeto de Jesus Cristo no meio do mundo. E diante disso, nós sugerimos algumas coisas. Entre elas são, primeira coisa, já que a gente viu que nós temos uma igreja, corremos o risco de ter uma igreja doente, né? Então a gente tem que, né, melhorar, cuidar dessa igreja. De que forma? Buscando diálogo com o clero, mas nunca deixar de tocar o nosso trabalho. O diálogo é fundamental, né? Então, através do diálogo nós vamos desenvolver o nosso trabalho, independente da aceitação ou não do clero. Por quê? Porque nós somos batizados, nós somos filhos de Deus e por isso recebemos o batismo com a missão, né, de construir o reino aqui e agora. E também dando testemunho para que outras pessoas não desanimem e continuem construindo o reino aqui e agora. Continue assumindo, né, a sua fé, continue assumindo o seu batismo. Né, sugerimos que deve constar no nosso projeto que nós devemos ser aquelas pessoas, né, que evangelizam, que nós devemos ser o anúncio do projeto de Jesus Cristo para além das fronteiras, que nós devemos não perder de vista o projeto de Jesus Cristo, porque senão a gente corre o risco de, né, inventar outros projetos que não estejam fundamentados no projeto de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não podemos construir nenhum outro projeto. O nosso projeto deve estar alicerçado nele. E com isso, né, se estiver alicerçado nele, com certeza absoluta nós iremos para além das fronteiras, né? Nós devemos também, agora, né, estamos vivenciando de forma muito coerente, muito prática, né, os exemplos do nosso Papa Francisco. Né? É um novo tempo e ele nos ajuda a perceber que para anunciar além das fronteiras, nós devemos sair de nós mesmos e devemos ir ao encontro do outro, ao encontro dos pobres, ao encontro dos marginalizados.
Também deve constar no nosso projeto que nós não possamos, perder de vista o rosto das sebes, que nós não deixamos, o rosto das sebes se desfigurar. Nós devemos manter a nossa espiritualidade encarnada na vida do povo, para nunca perder a nossa identidade. Por isso, nós somos uma igreja, uma sebes acidentada. Porque, nós acreditamos, nós queremos caminhar, nós queremos construir apesar de tudo. E a nossa espiritualidade encarnada, ela deve ser emanada em todos os poros do nosso corpo, porque senão deixamos de ser cristãos. Também deve constar no nosso projeto, que nós devemos aprofundar nos documentos 92, 95 e o 104, onde fala das comunidades e comunidades, porque aqui na base, é na comunidade que a gente vai crescer, sem perder o foco, claro, do documento de Aparecida. Então, quanto mais buscarmos, voltarmos para a nossa raiz, mais a gente vai cumprir o projeto de Jesus Cristo, que é construir um reino mais humano, mais cristão, mais igualitário, onde todos têm os seus direitos, onde todos possam viver com dignidade. Fizemos uma música que nós vamos, quem souber a melodia pode acompanhar conosco. Como gente boa não estão fazendo a história de nação. Somos gente boa, gente igual Maria, uma Juazeiro, filhos de Maria. Somos gente boa, gente do Lenção, fazendo a história de nação. Somos gente boa, gente ama Maria, uma Juazeiro, filhos de Maria. Isso para a igreja operário, evangelho para a igreja, é a igreja renovar. E então caminhar. Somos gente boa, gente do Lenção, fazendo a história de Lenção. Somos gente boa, gente igual Maria, uma Juazeiro, filhos de Maria. Você aí, irmão, está intimado a seguir o crucificado rumo à ressurreição. A nossa igreja ser missionária, do evangelho aprisionada para fazer transformação. Somos gente boa, gente do Lenção, fazendo a história de somos gente boa, gente igual Maria, uma Juazeiro, filhos de Maria. Somos gente boa, gente do Lenção, fazendo a história de somos gente boa, gente igual Maria, uma Juazeiro, filhos de Maria.
sou da Diocese de Volta Redonda, né? E a minha cidade é Barra Mansa. Moro em Barra Mansa, trabalho em Volta Redonda. Então, eu vi todo mundo falar, o jovem, na hora do jovem, fiquei muito assim, ansiosa, porque os jovens, aí o rapaz falou assim, os jovens, ele vem de onde? O jovem. De onde o jovem veio? Da Pastoral da Juventude veio de onde? Né? Não veio da família, mas por dentro da igreja, das nossas sedes, passou por onde? Pela iniciação, que é a catequese, passou pelo pré, que a gente fala pré-jovem, em outros lugares cada um fala um nome, para depois ir, né, para a Pastoral da Juventude. Então eu sou enfermeira. Lá no posto de saúde que eu trabalho, eu fico assim, brigando pro atendimento dessa criança. Dessa criança que tem lá dos 10, dos 12 anos até os 15 anos, que até para consulta fica assim, o pediatra, não, manda pro clínico, manda pro pediatra. E aí, eles ficam sem lugar. E às vezes essas crianças da nossa igreja, também nas nossas sedes, ficam meio perdidas. Eu não sei se vocês têm a minha opinião. Quando o jovem está falando assim, um jovem, mas aquele jovem veio de onde? Ele veio de lá da iniciação, né? Da catequese, passou pelo pré-jovem, né, cada um tem um nome, para chegar na PJ. Então nós temos que observar e nós temos que trabalhar esse pessoalzinho dessa idade. Eles ficam meio perdidos, né? E depois ficam um jovem perdido também. Assim é na vida da igreja e assim também é na vida, né? Como eu estou lá no posto de saúde, quando eu vejo isso. Eu me chamo Érica e moro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio. Primeiro lembrar que quando o Sérgio começou a falar ontem da questão profética, e ele começou a nos questionar se a SEBS ainda era profética, inicialmente me deu uma tremedeira, uma irritação, falei, eu vou matar o Sérgio. Mas depois a gente caiu em si para perceber o que era aquela provocação satânica, né, Sérgio? E o nosso grupo 2, né, dentro do rancho, Chapéu 2, nós tivemos dificuldade de começar a discutir, não sei se o pessoal concorda, com essa história profética. Porque a gente tende muito a imaginar os nossos grandes profetas, os grandes nomes. E esquecemos que pequenas iniciativas dentro das nossas comunidades são inteiramente proféticas. E aí a gente começou a lembrar de Dona Maria, Frei Tatá, o grupo da visitação. E aí por fim a gente pôde perceber a importância que é a valorização da iniciativa profética de cada um e cada uma que está dentro da gente, que a gente faz isso cotidianamente, não só quando estamos na igreja, mas nas nossas vidas. Patonhão da Diocese de Luz, cria da SEBS. Antes de ir para o seminário, eu já fazia parte dos grupos de reflexão. Nos primeiros encontros da SEBS, era povoado de freiras, seminaristas, os padres que acompanhavam. Então, eu fico lembrando, se for pedir para levantar quantas freiras tem aqui. Levante aí as religiosas para mim ver. Tem quantas? Seminaristas, tem quantos? Pouquíssimos. Padres, pouquíssimos. Então, no início, religiosos, é isso. Então nós tínhamos aí muitos padres seminaristas no início da caminhada, muitos leigos comprometidos, muitos problemas. Eu lembro das dificuldades que nós tivemos com Dom Belchor, que era o nosso bispo na época. Então, revendo essa memória, eu digo assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei um pouco angustiado aqui como padre, e eu tenho certeza que os seminaristas também ficaram angustiados, porque parece que existe um problema, e existe mesmo, de fato. Nossa igreja foi institucionalizando demais internamente nos últimos 30 anos.
Isso nós temos que assumir. E de repente, João 23 começou a abrir as janelas da igreja e depois começou a fechar com o Paulo VI. Foi fechando, até nos últimos dias a nossa igreja foi se fechando. E essa angústia, ela perpassa, eu acredito que a vida da igreja no atual momento. Então o que eu queria dizer para vocês nesse momento? Que as comunidades precisam de ter muita paciência com os seminaristas, com os padres, também com os senhores bispos. Precisa de ter muita paciência, os leigos, porque de fato a nossa igreja foi sendo engessada nos últimos 30 anos. E isso é verdade. E eu lembro do sofrimento de muitos companheiros nossos, tem uns que ainda sofrem até hoje, um Dom Pedro Causaldalga, Dom Luciano, Dom Paulo Evaristo Ars, Dom Helder e assim por diante. Muitos colegas padres também, muitos perderam a paciência, deixaram o ministério, um sofrimento muito grande, tem hora da vontade de chorar. Mas o fato é que as comunidades eclesiais de base, que estão ainda de pé, na luta, caminhando, precisam ter paciência conosco, os padres, os seminaristas. Eu faço parte dessa turma, dos padres, acompanho o processo de formação dos seminaristas e coloco aqui como desafio retomar essa caminhada comprometida do povo de Deus. Vai depender de muito esforço da nossa parte. Para fechar com chave de ouro, é uma bestada mesmo, né? Bem, então rapidamente. Alguns pontos me chamaram a atenção e eu queria dar um recado aqui para as comunidades e lideranças. Muita atenção agora que eu vou falar. A conjuntura eclesiástica em relação a PJ não é nada fácil. As coisas se complicaram muito nos últimos 5 anos, talvez, mas talvez já bem se... E as SEBs precisam, de alguma forma, as nossas lideranças que estão agora, tentar trabalhar com a juventude, não no sentido de salvar a PJ, não é isso, mas de fortalecer essa presença dos jovens dentro das nossas comunidades. Nos últimos anos, diante dessa conjuntura que o Padre Tonhão colocou, não se quer mais falar de CIMI, não se quer mais falar de CPT, querem mudar o nome de SEBs para pequena comunidade, chama tudo agora de pastoral juvenil, setor juventude, para acabar com as nossas organizações de jovens. Então eu acho que a gente precisa enfrentar isso de forma inteligente, dentro da igreja, de certa forma, com diálogo. Sei que às vezes se perde muita paciência, chega, já está estourando. Então a conjuntura não é muito favorável, Existem problemas sérios em muitas dioceses de conflitos, O caminho é sempre de mão dupla, Uma vez me convidaram para participar de um encontro da PJ que foi lá em Brasília, Estavam vários jovens reunidos do Brasil todo. E eu provoquei satanicamente, Érica, o grupo. Eu sou satã assim direto, Baixo em mim, e eu provoquei três caminhos. Primeiro caminho, tira o P do PJ. Vocês topam? Seria uma organização, um movimento, não sei, uma ONG? Não, não queremos. Segundo caminho, se enquadrar. Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Estão afim? Não. Então o terceiro caminho é construir pontes, diálogos. As nossas lideranças mais antigas aqui sabem a dificuldade que é dialogar com o clero, com o bispo, Mas estamos aí, continuando, sofrendo acidente, a igreja acidentada, mas estamos avançando. Então, quando fala que reencantamento entre SEBs e juventude e SEBs, é a caminho de mão dupla, Poder também
dar esses espaços de participação à juventude, responsabilizá-los também, e a juventude também caminhar com a igreja, sentir a igreja, ser de comunidade, estar ali no dia a dia da comunidade, né? Então esse eu acho que é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Tanto na participação dos conselhos, né? Confiando a atividades, né? Fortalecimento dos laços de pertença, eu acho que isso é fundamental. Um outro ponto em relação ao mundo da cidade, né? Falou assim, muito importante do mundo do campo, mas o mundo da cidade, um dos desafios é esse mundo técnico capitalista. Como que a gente pode se apropriar desse mundo técnico capitalista em favor da nossa caminhada, em favor do nosso projeto do reino? Saber se apropriar profeticamente desses meios também, não somente denunciar que eles são, né, instrumentos perversos da nossa comunidade, mas também se apropriar disso. Então, quando fala que temos um blog ou que temos uma página no Face, é exatamente isso, se utilizar dessas ferramentas, né, e trabalhar com elas, né? E, finalmente, a minha fala sobre, né, a minha desconfiança de que as SEBs não são proféticas. São sim, gente, é lógico. Aquilo foi para provocar vocês. Se vocês ficarem incomodados e vocês viram como que nós somos profetas, quanta gente, né, sofre ameaças, mas quanta gente está ali na ponta de lança dos enfrentamentos, né? Eu, nesses últimos 6 meses, eu estive no Trezinho, lá em Juazeiro, todo o Regional Nordeste 1, 800 pessoas participando. Depois, em agosto, eu fui para o Oeste 2, em Campo Grande, também a preparação dos delegados. Agora, Lestão, Minas, Rio de Janeiro, né, com algumas pessoas do Espírito Santo, né? É interessante perceber que as lutas são as mesmas, os desafios são os mesmos, mas também as conquistas são muito grandes, né? O intereclesial vai ser isso, a gente poder fortalecer a nossa unidade, os nossos projetos, né? Eu fico vendo aqui a liturgia, a gente canta tudo igual, né? As mesmas músicas, os mesmos sonhos. Lá em Campo Grande, a luta com os indígenas, aqui o pessoal com os quilombolas, lá no Nordeste os grandes projetos, e estamos juntos. É muito interessante perceber que somos igreja, vivemos em comunhão, em unidade, na diversidade das nossas lutas e nossos projetos. Por isso essa metáfora que as SEBs são acidentadas, elas correm o risco, ao irem para as ruas, ao irem para o mundo do campo, de sofrer, né, um revés, de sofrer um acidente, mas é melhor, esse é o melhor sinal do que ficar fechada, né, numa igreja cada vez mais caduca, doente, encurvada sobre si mesma. Então eu acho que a conclusão que eu tiro desse encontro é que a gente segue o caminho fortalecidos, né? A presença juvenil, a presença da juventude foi intensa lá no Nordeste 1, no Trezinho, muitos, né? A PJ estava presente lá. A PJ é nossa, das SEBs, e as SEBs é da PJ. Vamos caminhar juntos e vamos colocar a juventude também nessa responsabilização da vida comunitária. Obrigado pelo convite e estamos à disposição lá em Brasília, se a gente puder ajudar em alguma coisa. E Juazeiro do Norte está aí, lá a gente se encontra. Obrigado, minha gente. Esse é o Sérgio Coutinho, assessor da SEB junto à CNBB. Já que o Sérgio começou dizendo que lá em Brasília estamos à disposição de vocês, quando fala em Brasília, todo mundo pensa logo no amor ao poder que tem lá, né? Mas o Sérgio e eu estamos lá para levar o poder do amor que vem de vocês, tá bom? E eu quero, já estamos quase terminando, agora vamos daqui a pouco para os grupos, né? Eu quero fazer aqui algumas recordações desse nosso encontro e trazendo aqui algumas palavras dentro do que nós construímos nesses dias aqui. Primeiro eu quero lembrar que o pessoal lá do Ceará, da equipe do Secretariado do Intereclesial, preparou uma mensagem para nós aqui. Só que
ela ficou só um pedacinho. O Batista, que é responsável pela comunicação, ele achou que conseguiu gravar tudo, mas não conseguiu. Então não ficou legal. É uma palavra muito interessante da irmã Anete, que dirigiu uma palavra de acolhimento, dizendo quem é ela e da alegria. Ela é responsável pela pastoral dos romeiros. Então ela se sente responsável por todos nós, né? Então não deu para poder passar esse material aqui, mas fica então a mensagem. A irmã Anete é uma religiosa belga, doutora em psicologia da Universidade da Bélgica, que veio para o Brasil há 40 anos para fazer uma pesquisa sobre lideranças religiosas. E ela conta que lá em Salvador ela conheceu uma senhora que tinha lá uma imagem de um padre batendo chapéu na cabeça. Ela achava aquilo horroroso, sabe? E ela falava, esse é meu padrinho. Ela conversava com o padrinho, a imagem grandona, né? De madeira deve ser. E ela falou, só tem que conhecer meu padrinho. E ela veio fazer pesquisa sobre liderança religiosa. E ela achava que era uma pessoa viva, vivente lá, né? E um dia ela foi, atendeu o convite daquela vizinha dela e foi lá conhecer o padrinho dela. O que ela viu, aquilo encantou o coração dela. E ela fala que daquele dia em diante ela tomou uma decisão. Já sei onde é que Deus me quer. Ela largou a pesquisa, entregou o projeto lá e há 40 anos ela está em Juazeiro.